Sr. Presidente. Sr. Engenheiro António Mota, se fosse hoje, tendo em conta as alterações que se verificaram, no fundo, neste negócio das concessões públicas ou privadas, a Ascendi teria feito o esforço de investimento que fez, enfim, pelas minhas contas, dá à volta de 2.600 milhões de euros nestas concessões, pelo menos nestas que estarão hoje em análise. Se fosse hoje, teriam feito este investimento. Já é possível, a Ascendi já tem números sobre o impacto que a introdução de portagens nestas concessões teve em 2012. Há números que têm surgido na comunicação social, mas, enfim, aproveitando aqui a sua presença, podemos ter já uma imagem mais fidedigna e atual dos impactos que a introdução das portagens está a ter nas suas concessões. Eu não tive a oportunidade de fazer contas, neste caso, porque não tenho as contas concessão a concessão. Mas há dias fiz um mero exercício, no caso de uma outra concessão, neste caso era a A23, e fiz o exercício com os dados que estavam disponíveis, portanto, tendo por base o relatório da Ernest Young, e para 2012, em que comparava 2011 com 2012, com modelos diferentes. 2011, no fundo, o que considerava era o resultado da prestação de serviço naquela concessão, e 2012, com a mudança, o que eu considerava eram as receitas de portagem estimadas pela consultora e o custo de disponibilidade. E a conclusão a que cheguei foi espantosa. O Estado, em 2011, com muito mais tráfego na A23, teve um custo de prestação de serviço à volta de 116 milhões de euros, e com muito mais tráfego, porque há uma quebra de cerca de 40% de 2011 para 2012, e em 2012, com o Estado a pagar, portanto, com menos tráfego na via, com menos tráfego, menos 40%, com o serviço de cobrança de portagens, que obviamente o Estado tem que assumir, e com o pagamento da disponibilidade, espantosamente, o Estado paga mais. Isto é, no caso da A23, eu diria que é o pior dos mundos para o Estado e para os utentes e o melhor para o privado. Não sei, estou a dizer isto, não pretendo dizer que nas concessões da Ascendi é assim, porque não consigo fazer não tenho estes resultados, mas gostava de lhe perguntar se os dados que têm hoje, porque, enfim, certamente estarão a concluir, ou já têm concluído os dados de 2012, e é o primeiro ano em que esta alteração se deu, o que é que esses dados dizem? Os resultados para a Ascendi estão piores, estão melhores? Não sei, porque eu não conheço. Portanto, e gostava de ter esse exercício, porque obviamente achamos que ele, se for num sentido, é muito elucidativo daquilo que está a acontecer. Se for noutro, será mais complicado fazer as análises. Sr. Deputado, eu não tenho os elementos que o senhor me está a pedir, eles estão apresentados aqui nesta coisa, poder-se-á provavelmente fazer as contas. Pois, pensar duas vezes sempre antes de... Não, eu estou a dizer isto, é evidente, esta comparação tem significado apenas porque se compara um ano com modelo com outro ano com modelo diferente, porque se muda o modelo e, do nosso ponto de vista, erradamente, põem-se os utentes das autoestradas a pagar portagens, não tendo elementos, mas sendo possível fazer este trabalho em termos económicos, com o agravamento que, para além disso, existe, que é o tecido económico da região que é afetado, porque, obviamente, a utilização daquela infraestrutura passa a ser feita é muito menor a utilização, como é óbvio, porque as empresas que estão situadas em determinadas regiões que tinham ali uma infraestrutura preferencial
para chegarem, portanto, aos locais de consumo ou aos aeroportos, passam a cortar-se, como é óbvio, porque os custos, enfim, para nós que passamos lá uma vez ou outra e que somos classe 1, é o que é para uma empresa que é cuja classe é classe 4, portanto, enfim, nós temos conhecimento de casos em que os custos aumentaram 30% a 40%. 30% a 40%. Portanto, este é um problema que nos coloca aí. Por outro lado, há outra questão também que temos levantado, que é a infraestrutura, a partir do momento em que tem menor utilização, tem, obviamente, custos menores de manutenção. Enquanto que a infraestrutura ao lado, que é a infraestrutura nacional, para onde passam a ir os caminhões e tudo isso, passa a ter desgastes muito maiores, para além da sinistralidade, tudo isso. Portanto, há aqui custos que, do nosso ponto de vista, é importante analisar. Não é analisar hoje, é analisar nos próximos tempos. Porque a decisão que foi tomada, do nosso ponto de vista, foi errada, mas foi tomada, portanto, e agora tem que se encontrar, no fundo, justificações para que se possa reverter a situação. E como dizia inicialmente o engenheiro António Mota, nós também achamos que era melhor não haver portagens. Desculpa, desligo. É importante que a economia cresça a 4% ou 5%, é óbvio, mas a competitividade das regiões, crescendo a economia a 4% ou 5% da mesma forma em todas as regiões, continua a ser diferente entre as regiões do interior e as regiões litorais. Essa diferença continua a existir. Isso continua a ser um fator dissuasor para, ou pelo menos de atraso no desenvolvimento regional, o facto de existirem, portanto, os custos das portagens. Havia uma outra questão que eu lhe queria colocar, que eu acabei por não perceber pela resposta que deu ao Sr. Deputado do CDS. Neste momento a Ascendi tem algum pedido de reequilíbrio financeiro solicitado ao Estado? Acabei por não perceber, peço desculpa, mas não percebi se a Ascendi tem pedidos ou não de reequilíbrio financeiro. Não se discute sequer do nosso ponto de vista. A mais-valia que foi a criação dessas infraestruturas, ela é mensurável, facilmente mensurável. Isso não está em causa. O que está em causa é que se mantiverem portagens ali, o desequilíbrio no desenvolvimento regional é muito grande, porque estar lá as infraestruturas e terem uma utilização que é uma utilização muito inferior, é evidente que isto é prejuízo para todos. Enfim, a determinada altura estamos ao nível da estupidez, porque não dá para eles. Não questionamos sequer. Aliás, achamos que, não diremos todas, mas grande parte das infraestruturas que fizeram para o interior do país foram importantes no sentido de apoiar aquelas regiões. E houve muitos investimentos que se localizaram lá. Essa é a pior questão. Houve muitos investimentos que se localizaram lá porque lhes foi assegurado que não iriam pagar portagens. E agora pagam. E é evidente, os empresários, as populações sentem-se defraudadas. Mas eu havia uma questão que lhe queria colocar, e tendo em conta a experiência que colocou aqui de investimentos que a Mota-Engil faz em autoestradas, em concessões em outros países. Tem exemplos de alterações deste tipo nos vários países? Isto é, começar sem portagens e passar algum tempo a ter havido esta mudança radical que eu lhe falava inicialmente, e que poderia, na ótica da Ascendi, pôr em causa, portanto, ou pensar se valia a pena ter feito aquele negócio, porque houve, na verdade, uma mudança de paradigma. Esse tipo de situação verificou-se nos outros países onde estão? Relativamente ao regime regulatório das concessões, eu acho que Portugal já mudou mais vezes do que a média dos outros países.